pastor Júnior, direto de São José dos Campos. Aleluia. Aplauda o Senhor, amém? Hoje nós vamos falar um pouco a respeito do amor de Deus para as nossas vidas. E eu queria que você prestasse bastante atenção no que Deus tem para dizer para você hoje. Porque Deus hoje traz, uma passagem já conhecida, que você já ouviu, reviu, ouviu novamente. Você está cansado talvez de ouvir tanto. Mas preste atenção porque hoje Deus traz um contexto diferente para as nossas vidas. Amém? Abra a palavra do Senhor aí no livro de 1 Samuel. Capítulo de número 16. Versículo de número 11. 1 Samuel 16, 11. Amém? A palavra do Senhor diz assim, perguntou Samuel a Jessé: acabaram os teus filhos? Ele respondeu: ainda falta o mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge, pois este é ele. Amém? O Senhor disse para Samuel: levanta-te e unge, pois este é ele. Amém? Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, eis aqui, Senhor, a palavra que o Senhor escolheu para nós esta manhã. Traga-nos, Senhor, uma palavra rema, uma palavra revelada aos nossos corações. Traga, Senhor, o teu desejo para a tua igreja. Senhor, que a sua palavra cumpra o propósito pela qual ela foi enviada para nós esta manhã. Que a sua palavra, Senhor, ela surta os efeitos nos quais o Senhor deseja sobre as nossas vidas e sobre a tua igreja. E que o Espírito Santo de Deus venha sobre as nossas vidas, passeie entre nós e restaure a nossa confiança em Ti. Que cada dia seja maior e muito mais com fé. É o que eu te peço esta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Davi, irmãos. Davi. Antes de falar de Davi, eu queria falar um pouco de Saul. Não tem como a gente separar muito, né? O relógio está funcionando, pastor? Amém? Então a gente não tem muito como separar a história de Davi e de Saul. Saul, ele foi ungido por Samuel, perdão. Saul, ele foi ungido, mas ele não foi ungido pela vontade de Deus. Ele foi ungido pelo engano. Saul, ele é ungido por um engano. Saul, ele era um homem semigigante, né? Que a palavra de Deus nos diz lá no início do livro de Samuel, que Saul, ele se sobressaía ao restante das pessoas do ombro para cima. Então você vê todo mundo na mesma altura, como nós temos hoje, em torno de 1,70m, 1,80m, 1,90m. E aí quando você via a multidão, você via Saul, o rosto de Saul, você via a forma com que Saul se apresentava, porque ele era maior do que estas outras pessoas do ombro para cima. Amém? Então ele era um homem que se sobressaía sobre as outras pessoas. Ele era um homem de esguio, ele era um homem de boa aparência, ele era um homem que se vestia muito bem, ele era um homem que se sobressaía sobre as outras pessoas, mas ele foi ungido por engano.
Porque Deus disse para Samuel, olha, vai lá e unge, né, o servo que vai chegar até você. E naquela época os profetas eram chamados de vidente. Amém? Então, o homem que procurar aí, eu vou mandar um homem que procure o vidente. E aí você vai e unge este homem a rei. Porque Samuel, na verdade, ele já estava meio idoso. E os filhos dele não tinham uma pegada ministerial, vamos dizer assim. E aí, de repente, Saul estava em busca de animais perdidos e outras coisas. E aí ele chega lá e diz assim, olha, você quer o vidente? Samuel falou assim, opa, é o enviado de Deus. Pegou e ungiu a Saul. Então foi um engano. Mas Deus tem tudo no controle. Deus, ele não perde o controle das nossas vidas. Às vezes, a gente acha que Deus não está conosco. Muitas vezes a gente olha para o lado e fala assim, onde está Deus nessa hora que eu mais preciso do Senhor? Por que Deus permitiu que essas coisas acontecessem nas nossas vidas? Mas tudo tem um porquê que hoje a gente não entende, mas que a gente lá no futuro vai entender. Era necessário que o povo passasse tudo o que passou, era necessário até que Saul frutificasse de alguma forma, porque houve algumas vitórias de guerra, houve algumas coisas que aconteceram verdadeiramente, que foram grandes conquistas para o povo. Mas a hora que Deus falava com Saul e dizia assim para ele, olha, não toca, né, naquilo que está restando da guerra, não toca nas coisas que são os despojos, Saul meio que não acatava e fazia as coisas conforme o que o coração dele mandava. Ele não tinha o coração voltado para Deus. Ele tinha a aparência, ele tinha o biotipo, ele tinha a estatura, ele tinha talvez até uma sabedoria, a forma de articular, mas ele não tinha o coração em Deus. E aí Deus olha para Samuel e diz assim, Samuel, vai lá, na casa de Jessé, porque lá está a pessoa que eu quero que reine, que governe. E aí vai Samuel. Percebe-se que existia uma vontade meio que de cumprir aquilo que Deus queria que fosse cumprido, mas meio que sem buscar, né, a direção real de Deus. Sabe aquela coisa de... Eu já fiz muito isso quando eu era criança. Às vezes eu não estudava para a prova e eu saía de casa e dizia assim, se eu sair de casa e achar um carro vermelho, eu vou bem na prova. Se eu sair de casa e o carro que passar for branco, eu vou mal. E aí ia na sorte, meu irmão. E aí ia na sorte. Saía de carro, passava um carro vermelho. Falei, eita glória, eu vou bem na prova. Tinha nem estudado, meu irmão. Como é que pode fazer? E aí meio que Samuel, né, eu confesso que eu meio que me senti nessa situação de Samuel, né? Samuel entra na casa de Jessé, parece um homem lindo, bonito, cheiroso, bem arrumado, alto, mais velho, primogênito e tal. E aí Jessé falou assim, ó, Samuel, olha aí, ó, este é o homem, né? Olha aí que coisa, né? E aí Samuel falou assim, opa, é esse mesmo que eu vou ungir. Já passa a mão lá no óleo para ungir, e aí Deus fala, pode parar. Não é assim não. Não é esse não. Imagina o Samuel com a botija assim, quase ungindo já. Aí volta e fala assim, opa, coisa não é assim. Aí vai o segundo, vai o outro, vai o outro. E aí chega uma hora que Samuel fala assim, poxa, Deus, não é esse, mas não tem mais ninguém aqui. E aí Samuel pergunta para Jessé, não tem mais ninguém, Jessé? Não existe mais nenhum? E Jessé diz, olha, tem um lá. Está lá
no pasto, cuidando das ovelhas. Mas é menor, mais feinho, é o estranho. E aí naquele momento eu acho que o coração de Samuel deu uma estremecida, porque Samuel diz assim, ó, vai buscar, porque ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não chegar. Vai buscar, porque ninguém senta e ninguém se alimenta antes que ele chegue. E aí ele chega, sujo, feio, cheirando mal, cheirando a ovelha, a pasto. E aí Jessé diz, esse é meu filho, Davi. Deus olha para Jessé e diz, é esse. Deus olha para Samuel e fala assim, pode ungir, porque é esse que eu quero no meu reinado. É esse quem eu quero para governar o meu povo. Deus não olha você pelas suas vestes. Deus não olha você pela sua aparência. Deus não olha você pelo perfume que você usa e pelas marcas de roupa que você pode trajar e pode comprar. Deus não olha você pelo carro que você anda. Deus não olha você por aquilo que você tem. Deus olha você pelo seu contexto. Deus olha você pelo conteúdo do seu coração. A palavra de hoje, ela traz para as nossas vidas uma resolução. Porque enquanto Davi estava lá pastoreando, ele não estava preocupado com o que o pai dele pensava dele. Ele não estava preocupado com o que os irmãos pensavam dele. Ele não estava preocupado com o que as ovelhas pensavam dele. Ele não estava preocupado com o que os vizinhos pensavam a respeito dele. Ele estava ali fazendo o trabalho dele e adorando ao Senhor em espírito e em verdade. E Deus, que vem em oculto, ele estava contemplando as orações de Davi. E pelo que nós vemos na palavra do Senhor, Davi não almejava o reinado. Davi almejava a presença do Senhor. Davi, ele não queria saber se ele era o último, se ele era o primeiro, se ele era o 18º, se ele era o 30º ou o 100º. Ele queria ter um espaçozinho, mesmo que pequenininho, no coração de Deus. Ele dizia, enquanto ele estava fazendo o trabalho dele, olha, Senhor, eu te amo, eu te adoro, me conduz, faça a minha parte, me ajuda, me indica o caminho, me ensina o que fazer. E Deus toda hora olhava ali e via a oração de Davi, via a forma com que Davi trabalhava. E aí, como que Davi foi chamado? Como que Davi foi chamado? O homem segundo o coração de Deus. Olha a honra. Olha a honra que esse homem teve para ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Ontem, nós assistindo o filme, nós aprendemos qual que é o poder de uma oração. Como a oração, ela tem poder. E eu disse ontem isso no final do filme, e essa noite para mim foi uma noite de muita luta, glória a Deus, aleluia. A gente está passando por alguns mistérios com meu sogro, mas glória a Deus, né? Eu creio que é um momento, e é um momento até de proximidade, e Deus, acho que fez isso para que eu pudesse ter mais intimidade com Deus essa noite, porque Deus verdadeiramente, Ele falou no meu coração. Deus falou assim, olha, e isso acontece comigo, que sou pastor, eu acredito que isso acontece com todo mundo. Muitas vezes a gente ora e a gente não vê as coisas acontecendo porque nós somos seres humanos imediatistas. Nós somos o ser humano que chega no mercado, tira 10 reais do bolso e compra,
pastor, eu estou passando por uma enfermidade e se a enfermidade não ser curada, eu vou morrer. Amém, irmão. Se Deus quiser, Ele te cura agora. Mas se Deus não quiser, irmão, você vai adorar o Senhor na glória. E aí cabe a você adorar, somente adorar, porque se Deus quiser, Ele vai te curar. Se Deus não quiser, você vai ter que estar na glória adorando. Nossa, pastor, mas que forma mais dura de ver, que forma mais difícil de ver. Mas a gente tem que ver assim, já que somos imediatistas, vamos olhar as coisas de uma forma imediatista. Deus nos chama a atenção. Será que nós estamos orando o suficiente? Será que nós estamos buscando de Deus o suficiente? Será que nós estamos preocupados com o que o pastor Ademilson e a pastora Hélida vão achar, se eu fizer as coisas do jeito certo? Ou o que o meu irmão vai achar? Ou o que os outros pastores vão achar? Ou o que o líder dos obreiros vão achar? Ou eu estou preocupado verdadeiramente em vir para a igreja e fazer a vontade do Senhor? Será que eu estou preocupado em olhar para minha esposa e para o meu esposo e dizer: eu não quero mais esse relacionamento, eu não quero mais essa vida, eu não vou mais lutar? Ou eu estou preocupado com o que Deus vai pensar se o meu casamento acabar? Será que eu estou preocupado em fazer bonito para quem está na empresa, para o meu chefe, para a minha chefa, ou seja lá para quem for? Ou eu estou preocupado verdadeiramente em adorar o Senhor como o Senhor precisa ser adorado onde eu estou? Porque você não está à toa. O seu trabalho um dia vai acabar. Amém? Um dia vai acabar. Nem que seja quando você aposentar, mas um dia ele vai acabar. E aí, irmão? Como é que vai ser? E aí, minha irmã? Como é que vai ser? Como é que vai ser você parar a sua vida junto aos seus filhos, junto à sua família, por causa do seu emprego, por causa das coisas que você tem para fazer, e chegar lá no futuro com seus filhos com 30, 40 anos e dizer assim: não te reconheço como pai, como mãe, porque quando eu precisei de ti, você não estava do meu lado. E aí, irmão? Ontem, para quem já assistiu o filme, tem uma hora que a Elizabeth olha para o esposo e diz assim: eu aprendi que para eu ser feliz, eu preciso ter em primeiro lugar na minha vida Deus. Você, meu esposo, você é consequência disso. E eu quero lutar pela sua vida porque eu tenho Deus. O que ela quis dizer é o seguinte: quando a gente não tem Deus, a gente desiste. Porque é cansativo, é deprimente você lutar e as coisas não acontecerem. Mas a partir do momento que você tem Deus, que você busca o Senhor, que você tem o Senhor em primeiro lugar na sua vida, você só olha para Deus e as coisas, que é um versículo bíblico que eu amo, elas são acrescentadas na sua vida. Mas para isso você tem que buscar em primeiro lugar a palavra do Senhor, a presença do Senhor. Você sabe por que muita coisa não acontece na sua vida? Desculpa eu falar isso, mas é porque Deus ainda não está em primeiro lugar na sua vida. Sabe por que as coisas estão muitas vezes turbulentas? Porque ainda Deus não é a primeira posição na sua vida. Eu convido você essa manhã, faça um teste de 30 dias. Hoje é dia 20 de março. Faça um teste de 30 dias. 30 dias. Colocando Deus em primeiro lugar em tudo que você fizer. Eu duvido que você vai terminar os 30 dias sem que Deus honre a sua vida de uma forma totalmente sobrenatural. Porque todas as pessoas da Bíblia que colocaram Deus em primeiro lugar se deram muito bem. Muito bem. E aí quando você põe Deus em primeiro lugar, você recebe uma coisa que é uma virtude espiritual que chama-se mansidão. Sabe como é que a gente ganha guerra?
sendo manso. Sendo manso. 2 Crônicas, capítulo 10, Paulo fala exatamente isso. Manso é a mansidão que te leva aonde você precisa. Não é a guerra que te leva aonde você precisa. É a mansidão. É você ser manso. Mas para você ser manso, você precisa ter Deus em primeiro lugar, porque senão você não vai conseguir. Porque há um problema com o seu filho, e aí você quer ser mais do que o seu filho, e aí você quer brigar mais do que o seu filho, e aí você quer ser mais, e aí você não consegue ser manso. Há um problema no seu casamento, a coisa é da mesma forma. Há um problema com o chefe, e aí gera uma insubordinação. Mas por quê? Porque não há mansidão. Davi era manso? Opa! Senão ele já estaria lá, ele era o primeiro a estar na casa. Né? Ele era o primeiro a estar lá. Mas ele só foi quando ele foi chamado. A gente tem que se posicionar quando a gente é chamado. A gente tem que estar pronto quando a gente é chamado. Para não acontecer o que aconteceu com Saul. Porque se você se dispõe, se você é proativo, é uma bênção. Mas quando você é entrão, quando você levanta a mão e fala assim, não, isso é meu, isso é meu, você cai em erro. Porque não existe uma direção do Espírito Santo de Deus. Agora, quando você é manso e recebe aquilo que Deus tem no contexto da coisa para a sua vida, todos os enganos são resolvidos. Pastor, eu trabalho há 30 anos nessa empresa. Todo mundo foi promovido, menos eu. Calma. Seja manso e aguarde o tempo do Senhor, aquilo que Deus tem preparado para você. Pastor, mas eu oro há 30 anos pelo meu marido, pela minha esposa, e ele não se converte, continua bebendo, continua fumando. Calma. Continua adorando ao Senhor, porque as coisas vão se resolver. Pastor, entrou um homem na rádio de São José, um pastor, que ele é psiquiatra, um dos bambambãs da rádio. E aí eu me divirto, porque todo mundo liga para ele e eu ouço a rádio, porque olha, eu vou te falar, no começo eu ria muito, mas agora estou me fazendo bem. As pessoas ligam para ele e falam assim, pastor, eu estou me descabelando, eu estou passando por uma situação assim, assim, assada, e ele só escuta e fica mudo na rádio. Aí ela termina de falar e ele fala assim para ela, calma, calma, a palavra de hoje é calma. Eu falava assim no começo, mas que diacho desse homem? A mulher tá ligando cheio de problema, e esse homem fica com essa calma. Rádio, que misericórdia é essa? Mas esse dia eu estava tão estressado que eu liguei na rádio, e a hora que eu coloquei na rádio ele estava exatamente falando calma. E aquele entrou no meu coração que eu comecei a ficar mais calmo, irmão. Acontece. Então a gente às vezes tem que ter calma. Entendeu? E aí ele fala assim, me procure na igreja, que eu vou te ajudar, mas tenha calma. Eu falei, se eu precisasse de um psiquiatra, acho que eu não ia passar com ele nunca, irmão. Porque olha, primeira vez que ele faz calma, ia dar na orelha dele. Mas às vezes a gente precisa de calma. Acho que a maioria das vezes a gente precisa de calma. Porque se a gente se irrita, se a gente deixa que o furor tome conta das nossas vidas, se a gente deixa que o ímpeto tome conta das nossas vidas, a gente sai da presença do Senhor. E o que Deus está trazendo para as nossas vidas hoje é uma palavra da Bíblia que está nos ensinando que a vontade de Deus ela é soberana. Não importa se as coisas estão despencando, não importa se a dor está chegando, não importa se a assolação está batendo na sua porta, eu quero te dizer, Deus tem o melhor para a sua vida. Hoje,
Deus tem o melhor para a sua vida. Deus tirou lá Davi do meio do pasto e transformou Davi em rei. Se você colocar o seu coração na mão de Deus, Deus vai transformar a sua história. Deus vai mudar a sua condição. Deus vai transformar a vida da sua família. Deus vai mudar. É hora de se apegar a Deus e dizer: Senhor, eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua vontade. É a tua vontade. Não adianta você remar contra. Deus vai te conduzir de novo ao lugar em que Ele queria. Amém? Tem um irmão na igreja que eu não vou dizer o nome, até para não expor, mas Deus está tocando no meu coração desde que eu iniciei a pregação. E Deus está dizendo assim: até quando? Até quando você vai remar contra mim? Até quando você vai contra a minha vontade? Até quando Deus vai ter que te colocar no lugar de novo? Até quando? Isso no meu tempo de mundo dizia-se murro em ponta de faca. Até quando? Deus está dizendo para você hoje: até quando as coisas vão ter que ser do jeito que eu quero? Porque você não faz a minha vontade. Você vai continuar errando até quando? Coloca seu coração na mão de Deus. Deixa Deus te usar. Deixa Deus continuar o ministério da onde Ele parou na sua vida. Sabe quem vai pagar o preço? Você. Você. Meu papel eu estou fazendo. Trazer a palavra do Senhor. Para quem quiser ouvir, que ouça. E quando Deus fala, irmãos, eu tenho que mudar. Porque eu também erro. Amém? Você está fazendo o seu papel? Está fazendo o seu papel dentro da sua casa? Está fazendo o seu papel com os seus filhos? Está fazendo o seu papel no seu trabalho? Está fazendo o seu papel nas suas amizades, no seu rol de amizade? Está fazendo o seu papel? Ou você está envergonhando o nome do Senhor? Isso é igual cartão de crédito. A fatura hoje pode não chegar, mas o mês que vem ela vem. E vem com juros e correção monetária. Amém? É duro, né? Mas Deus só faz isso com quem Ele ama. Deus só faz isso com quem Ele ama. Porque seria muito fácil eu vir aqui falar de Lázaro, falar de Mateus, falar de Moisés, dizer que estava todo mundo abençoado e saía todo mundo feliz e enganado. Eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para fazer a vontade do Senhor. Porque se eu não fizer a vontade do Senhor, quem vai pagar por isso sou eu. Amém? E o meu ministério não é formado em campos de areia. Meu ministério é alicerçado na rocha, que é o Deus Altíssimo e Poderoso, onipotente e onisciente, que conhece o meu coração e que faz todas as coisas, aqueles que adoram ao Senhor em espírito e em verdade. Amém? Deus te trouxe aqui esta manhã para fazer a sua vida diferente. E aí? O convite está feito. O que você quer? Você quer continuar do jeito que você está? Amém. Você quer que as coisas mudem? Seja mudança dentro das coisas. Tenha intimidade com Deus. A intimidade é que vai mudar todas as coisas. Um advogado, quando vai defender uma causa, qual é a primeira coisa que ele faz? Cadê o Alexandre? Não está aí hoje, né? Tem mais algum advogado aqui hoje? Não? Tem? Não?
O advogado, quando ele vai defender uma causa, ele senta com você, ele quer saber tudo. Toda a verdade. Por mais culpado que você seja, ele quer saber tudo. Porque ele precisa te conhecer e saber como você está pensando. O que você pensou, eu matei. Mas o advogado quer saber o que eu pensei naquele momento que eu estava matando para ele poder me defender. Olha que coisa de louco. Mas é isso. Ele precisa te entender para poder te defender. Deus, quando Ele vai te defender, Ele olha o seu coração, porque Ele te entende através do seu coração. E aí, é isso que a gente tem que encerrar esta manhã. E sair daqui com a vida totalmente restaurada pelo sangue e o corpo de Jesus. A nossa vida ela tem que estar alicerçada. E a gente tem que ter proximidade com Deus. Amém? Eu tive uma pessoa que chegou para mim um dia e disse assim: você está no caminho errado. Porque aonde você está e sobre a liderança que você está, você nunca vai chegar aonde você quer chegar. Eu olhei para ele e disse assim: eu posso até estar errado, e a minha liderança pode estar errada, mas você nunca mais ouse falar da minha liderança, porque eu os conheço, e eu os conheço muito mais do que você imagina que conheça. Mas por quê? Porque eu estou do lado deles. Mesmo longe, eu estou perto. Mesmo muito longe, eu estou sempre presente. Então eu conheço. Agora, se eu não conhecesse, eu ia parar para pensar e dizer: puxa vida, pode ser, não conheço, não sei o que está acontecendo. Então, se você tem dúvida, comece a andar junto. Se tem alguma coisa que está te incomodando, vá buscar informações, não em outras pessoas, mas de quem está se falando. Agora, se você quer ser rápido, esteja próximo, muito próximo. E é isso que Deus quer de você: proximidade. Deus quer estar muito mais próximo de você do que você imagina. Deus quer contar quantas vezes você respira por dia. Deus quer contar quantas piscadas você dá. Porque Deus quer conhecer você de uma forma sobrenatural. Deus quer que você esteja integrado no corpo dele. É por isso que a gente faz a Santa Ceia todo mês. Para que o sangue de Cristo esteja em nós. Para que o corpo de Cristo esteja em nós. E se a gente parar e olhar Jesus na cruz, em que parte do corpo dele nós estamos? No pé? Talvez? Na mão? Na lateral que foi ferida, transpassada? Na coroa de espinhos? Ou naquele coração que bateu até o fim? Até quando Deus verdadeiramente quis que ele batesse? Aonde você quer estar? Eu convido você para estar no coração do Senhor. Se coloque de pé na presença do Senhor. Levitas, venham aqui. E diz assim: hoje. Diz mesmo: hoje. Eu saio daqui. Fazendo parte do coração de Jesus. E hoje eu aprendi que quanto mais perto eu estiver de Deus, mais eu serei visto pelo Senhor. Amém? É isso que o Senhor queria que você aprendesse essa manhã. Não deixe isso por nada. Não permita que ninguém te afaste da presença do Senhor. Porque é na presença do Senhor que você vai vencer. Aleluia! É com a presença do Senhor que você vai vencer. Amém? Não existe outra forma. Pode acontecer de outro jeito? Pode.
Mas posso dizer uma coisa? Não vai durar. Não vai estar alicerçado. E logo, logo, a sua tenda vai cair. Agora, se você estiver alicerçado, pode vir o temporal que for, Deus te mantém firme nas mãos dele. Deus te mantém ali, ó, de forma sobrenatural, firme, alicerçado, honrado, abençoado, em nome de Jesus.